nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, irmãos. Então, vamos iniciar o culto. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar de pé. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Gilmar para vir orar nesse momento. Está fazendo essa oração agora, abrindo o culto aqui, iniciando esse momento que estamos nos colocando diante de Deus. Você que está assistindo de casa, participe com a gente. Não seja só um telespectador, mas seja um participante do culto. Então vamos estar orando nesse momento. Amém. Saúde a amada igreja na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor esteja abençoando, né? Dessa vez estamos aqui para louvar, adorar o Senhor, que Ele é o único digno de louvor e adoração. Nós estamos aqui, quem está em casa também, que fique também como adorador aí, não como espectador, mas como adorador, porque Deus tem nos dado vida, tem nos abençoado, tem nos dado livramento. Então nós temos muitos motivos para glorificar o nosso Deus, amém? Então vamos iniciar o nosso culto, vamos fazer uma oração. Querido Deus, Pai Celestial, nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos, porque mesmo no meio de tanta tribulação, tanta luta, tanta dificuldade, mas nós podemos ver a mão do Senhor estendida sobre nós, sobre a tua igreja. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem nos fortalecido. Ó Senhor, o Senhor tem nos dado paz para viver nessa turbulência com tranquilidade. Ó Senhor, nós pedimos a Ti agora nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo agora esteja visitando cada família, cada lar, Pai, nessa noite. Ó Senhor, esteja abençoando, Pai, para que eles venham sentir a Tua presença, para que eles possam, Pai, glorificar o Teu nome e o Senhor receber a adoração. Esse é um momento de adoração, de louvor ao Senhor. E ó Senhor, que a Tua igreja esteja com o coração aberto para Te louvar, e o Senhor esteja, ó Pai, pronto a nos ouvir. A Tua palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para não nos ouvir. Que o Senhor esteja nos ouvindo, ó Pai, o nosso clamor, as nossas orações, tudo que for feito essa noite, Senhor, seja para a glória do Senhor. Nós precisamos de Ti, da Tua direção. Nesse momento eu coloco esse culto em Tuas mãos e peço a Ti, Senhor, nesse momento, cada família, cada lar, Senhor, que está passando por luta, por tribulação, está passando, Pai, por enfermidade, alguém, ó Pai, que está com Covid, passando por essa pandemia, sofrendo, ó Pai, por essa pandemia, que o Senhor esteja, ó Pai, agora, ó Pai, com a Tua mão estendida, dando livramento, dando cura, dando restauração, dando consolação para aqueles que necessitam, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa fazer-se presente em cada lar e cada um possa Te sentir essa noite, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Nós precisamos de Ti, confiamos, Senhor, que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva. E nós colocamos, ó Pai, essa noite, cada lar, cada família em Tuas mãos, para que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja, Senhor, ó, bênção derramada, porque o Senhor conhece a necessidade de cada uma pessoa, cada família, o Senhor conhece a necessidade, e o Senhor supre cada uma. A palavra do Senhor diz que o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Que o Senhor esteja agora nesse momento, ó Pai, visitando e abençoando. E aqui esse culto, Senhor, abençoa, Pai, os louvores que vão ser entoados a Ti. Abençoa, Pai, a palavra que vai ser, ó Senhor, a palavra revelada do Senhor que vai ser, ó Pai, falada para nós, vai ser pregada. Ó Pai, que nossos ouvidos estejam atentos para ouvir. Que o Senhor, ó Pai, esteja nos ajudando, ó Pai, a discernir a Tua vontade, o Teu querer através, Senhor, da Tua palavra. Que a Tua palavra venha, Senhor, nos impactar nessa noite, venha nos abençoar essa noite, nos dando direção de como viver nesse período que o mundo está passando e a igreja está passando. Que o Senhor, ó Pai, direcione a Tua igreja para que ela seja luz nesse mundo e sal nessa terra. O nome do Senhor esteja glorificado. Assim eu te oro, te agradecendo, louvando em nome de Jesus. Amém. Vamos
adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, mostrando-me o caminho que eu devia seguir. Ele é o meu Senhor, por isso eu digo que vamos adorar a Deus, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ausente o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, nós queremos consagrar a Ti, ó Pai. Ó Senhor, nós consagramos a Ti os dízimos e as ofertas. Pai, Tu tens sido tão generoso e tão bondoso para conosco, porque mesmo em tantas lutas, Senhor, nós sentimos a Tua mão poderosa sobre a nossa vida, cuidando, sustentando, ó Pai amado, tratando em todas as coisas. E agora, Senhor, nós viemos com o coração agradecidos diante de Ti, apresentar, ó Pai, parte daquilo que Tu tem nos dado, os dízimos, ó Pai amado, as ofertas. Os dízimos, Senhor, é o reconhecimento da Tua provisão, de que é Tu que tem nos sustentado. As ofertas, Senhor, é a nossa gratidão, ó Pai amado, e como nós estamos agradecidos, ó Pai, por tudo que Tu tem feito. Nós pedimos, ó Pai, que Tu abençoe os Teus filhos, o trabalho de cada um, ó Pai, o rendimento de cada um. Aquele, ó Pai, que precisa de uma oportunidade, nós clamamos a Ti, Senhor, abra as portas, ó Pai, dê sabedoria para os Teus filhos irem na porta certa, Senhor.
Pai querido, aqueles que precisam, ó Pai, de restauração no seu negócio, no seu emprego, Senhor, que Tu esteja dando as estratégias para cada um, Senhor. E, ó Pai, os recursos que aqui, ó Pai, colocamos no Teu altar, que sejam como sementes que venham germinar para fazer o Teu reino frutificar cada dia mais e mais. Seja consagrado a Ti, e a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ofertar ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. E eu convido você a ficar com a sua Bíblia aberta. Eu vou ler só um versículo, mas o texto é longo e a gente vai andar por ele. Então eu convido você a manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler o versículo 23. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. É o diálogo que o Senhor Jesus tem com a mulher samaritana. E no meio desse diálogo, Jesus diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, ele é, como eu disse, muito rico, tem muita coisa, é um diálogo muito especial. E eu venho lendo ele. É claro que há muitas mensagens a serem ditas e pregadas nesse texto, mas eu venho lendo esse texto sobre uma experiência pessoal, porque nós estamos precisando muito vivenciar isso. Uma experiência pessoal acontece quando a gente tem um encontro com o Messias, um encontro com o Senhor, um encontro com Deus de verdade.
E aqui a gente vê esse texto nos falando sobre um encontro muito especial. O texto fala que Jesus estava de passagem, ele estava indo de uma cidade para outra e ele precisava passar por aquele lugar. O caminho era aquele, e esse lugar era passando à beira de Samaria. E Jesus então, ele quando está passando perto de Samaria, ele resolve parar na proximidade da entrada de Samaria, aonde tem um poço. Aqui algumas coisas me falam muito profundamente. Por quê? Me leva a entender que Jesus tinha planejado tudo, que aquela parada ali fazia parte da agenda de Jesus. Foi Jesus quem decidiu parar naquele lugar. Muitas coisas me chamam a atenção. Jesus para ali, ele fica ali do lado daquele poço, próximo àquele poço. O poço, as cidades eram relativamente pequenas, não eram muito grandes. As cidades daquela época eram mais ou menos proporcionalmente parecido com os bairros das nossas cidades, e dependendo do bairro, talvez até menor do que o bairro. E geralmente tinha poços que eram cavados. Naquela época não tinha tanta facilidade assim de água, encanamento, essa coisa toda. Então a forma de se ter água era através de poço, porque era uma região que não tem muita água. E o poço geralmente ficava próximo à entrada da cidade. Não era assim tão dentro da cidade. Algumas vezes poderia até acontecer, mas normalmente ele ficava estrategicamente à beira do caminho, perto da entrada da cidade. E diz o texto que Jesus ele chega ali e ele não entra na cidade, ele resolve ficar no poço, ele decide parar ali, ele escolhe parar ali e fala para os discípulos ir até Samaria, entrar na cidade para comprar mantimento. E enquanto Jesus está ali, vem uma mulher samaritana, uma mulher que era daquela cidade. E uma coisa importante que a gente precisa saber é que judeus tinham uma rixa com os samaritanos. Eles não se davam muito bem, eles tinham uma aversão um ao outro, e assim eles não se comunicavam, não se falavam, não se relacionavam. Havia preconceito, discriminação, e assim viviam separados. E Jesus estava ali parado, e chega uma mulher samaritana, e essa mulher vai ali para tirar água. Essa mulher, ela é uma pessoa também assim de relacionamentos difíceis. Na história a gente vai ler, Jesus fala para ela, manda ela chamar o marido dela, e ela fala: eu não tenho marido. E Jesus fala: tu falou muito bem, tu já teve 5, e agora o que tu tem não é teu. Ou seja, aquela mulher já tinha sido casada 5 vezes, e agora ela era uma amante, ela tinha um caso, estava em um relacionamento ilícito. Então essa mulher, para os contextos daquela época, para a cultura ali daquela época, essa mulher, ela era discriminada, ela não tinha uma boa fama, ela não tinha uma boa reputação, ela vivia à margem da sociedade. O texto nos fala que ela foi ao poço buscar água por volta do meio-dia, que é o horário em que ninguém ia ao poço buscar água. Por quê? Porque ao meio-dia é o momento que o sol está mais a pico, é o momento de mais calor, e precisava se fazer uma caminhada, buscar água e voltar carregando um cântaro de água, e isso não era muito confortável. Então geralmente se fazia isso mais cedo, até porque também se precisava da água para preparar os alimentos. Meio-dia é a hora do almoço, já tem que estar tudo pronto. Então demonstra que essa mulher, ela primeiro não tinha muita preocupação porque não tinha a quem cuidar. Segundo, ela ia nesse horário porque ela não seria bem recebida em meio a outras mulheres, e por isso então ela vai numa hora que o poço está vazio.
Acontece que nesse momento Jesus decide ficar ali, parar ali e esperar ali. Algumas lições aqui são importantíssimas. Quando ela chega ali, Jesus vira para ela e fala assim: mulher, me dá um pouco d'água. E ela então tem uma reação de espanto e de ironia. Não só de espanto, mas de ironia. Ela vira para Jesus com uma fala irônica e diz assim: ó, como que vocês, sendo judeu, vêm a falar comigo, que sou uma mulher samaritana? Há uma ironia nisso. Não é simplesmente uma pergunta, mas uma forma irônica, porque havia arrogância nos judeus em não considerar os samaritanos. E agora aquela mulher percebe que ali tem um judeu que precisa dela, que é uma samaritana, que quer água. Então vamos aqui agora ver algumas coisas sobre isso. Primeiro, um encontro com Deus acontece porque Deus quer. É Ele quem planeja o encontro. Querido irmão, querida irmã, você que está nos assistindo pela internet, Deus planejou e planeja um encontro com cada um de nós. Não existe, não existiu e nem existirá uma pessoa com quem Deus não deseja se encontrar. Deus é que vem ao nosso encontro. Ele vem para estar conosco, Ele vem para nos tocar, para falar conosco. Hoje Ele está marcando o encontro, hoje Ele está falando conosco. Todas as pessoas existem porque Deus ama, e o amor dele faz com que Ele promova um encontro com Ele. E como vai ser esse encontro, e qual vai ser o desfecho desse encontro, depende muito mais de mim e de você do que dele, porque Deus é fiel e Ele sempre faz a parte dele e faz da maneira certa. Nós é que às vezes damos mancada. Um encontro com Deus é marcante. E essa mulher que é uma samaritana chega ali e encontra Jesus ali no poço. Jesus planejou estar ali, porque Ele tinha um projeto. E eu fiquei pensando assim, mas será que Jesus não errou de estratégia? Porque se Jesus queria alcançar os samaritanos, Ele poderia ter entrado na cidade. Os discípulos não foram? Ele poderia ter ido também. Muito mais pessoas iriam ouvi-lo, muito mais pessoas seriam alcançadas, seria mais fácil. Mas por que Ele ficou no poço? Porque Ele escolheu usar uma pessoa para atingir uma cidade. Entenda o que eu estou querendo te dizer. Deus poderia simplesmente se revelar a todo mundo de uma vez e não iria precisar do pastor Zenildo ou de qualquer pessoa que seja estar aqui pregando. Ele poderia simplesmente se revelar a todo mundo de uma vez só. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele tem poder e autoridade para se manifestar da forma que quiser, quando quiser e na dimensão que Ele quiser. Mas Ele escolheu usar pessoas frágeis como eu, como você, como essa mulher samaritana. Ele escolheu. E vamos lá, vamos mais além. A escolha de Jesus é uma mulher, e uma mulher que não tem uma boa reputação, não tem um bom currículo. Ela não foi assim, não preencheu os melhores requisitos de oradora, de pregadora, passando por seminários, faculdades. Pelo contrário, ela vivia à margem da sociedade. Era uma mulher que nem sequer era bem vista pelas pessoas. Mas Jesus não está olhando para o que ela fez, Jesus está olhando para o que ela vai decidir fazer. E isso é muito importante. Porque não existe pecado que o sangue de Cristo Jesus não possa pagar.
O que existe são pessoas que escolhem morrer no pecado, ao invés de se submeter ao sangue de Cristo Jesus. Ele não está olhando para quantas vezes eu errei. Ele está olhando para se eu quero ou não me levantar e consertar. Ele escolhe uma mulher que provavelmente os sacerdotes, posso dizer certamente, os sacerdotes não escolheriam. Ele escolhe uma pessoa que provavelmente, se fosse hoje, eu e você também não escolheria. Dizendo, tem tanta gente, por que ela? E volto a dizer, ele nem precisava, ele mesmo podia entrar na cidade e pregar o evangelho, mas ele escolheu uma pessoa. Ele escolheu você. Ele escolheu você. Por quê? Esse é o propósito dele. Isso aí a gente não tem como responder. Mas fato é que ele nos escolheu. E ele escolhe e trata com cada um de nós. Jesus, então, ele está ali e essa mulher fala com ironia. Porque, como eu disse aqui, samaritanos não se dão com judeus. Há rixa, há rivalidades, há conceitos, e eu não concordo com o que eles façam, com o que eles estão fazendo, porque não é do meu jeito que eles fazem, e assim eu não concordo, e isso vai nos levando a divisões, rivalidades, contendas. Tem pessoas que se tornam rivais e até inimigos de outras por razões muito fúteis, às vezes nem conhece a pessoa. Quantas pessoas, por causa de um time de futebol, agride outra pessoa que é torcedor de outro time e nem conhece aquela pessoa. Há uma cidade, agora eu não me lembro aonde, aqui no Brasil, não me lembro exatamente aonde, não sei se no Nordeste, né? Me perdoe, inclusive os que estão nos assistindo de casa, depois eu até pego essa informação mais apurada, em que existe lá uma cultura e uma prática religiosa em que elas têm cores. Um pessoal, um grupo, eles são seguidores de uma crença em que a cor, a bandeira deles é vermelha, e o outro grupo da cidade é uma outra crença em que a bandeira deles é azul, e é uma rivalidade da tal maneira que quem é do azul não veste nada vermelho, não usa nada vermelho, e vice-versa. E para se ter uma ideia, as duas maiores marcas de refrigerante, a Pepsi e a Coca-Cola, lá eles têm opções diferentes. Lá existe a Coca-Cola azul e a Pepsi vermelha. Porque se eles estivessem lá com a sua marca original, só uma parte da cidade iria consumir o seu produto. Então, para que eles pudessem alcançar a todos, cada um abriu mão e fez a sua marca, alterou a sua marca para alcançar a todos. Rivalidade. E muitas vezes a gente não sabe nem porquê. Quantas vezes? Mas fato é que às vezes a gente carrega mágoa, rancor, preconceito, e a gente simplesmente descarta. Por uma situação exatamente como essa, que Jonas não queria pregar em Nínive, porque Nínive era uma cidade rival e Jonas não queria a salvação de Nínive. Ele deixa isso claro no final do livro dele. Ele diz: eu sabia que o Senhor é um Deus de misericórdia e iria se arrepender e iria salvar aquele povo. Jonas não queria a salvação daquele povo porque era um povo rival. Quantas vezes nós ficamos assim, fragmentados, porque nos colocamos como diferentes. E aí aquela mulher se admira e fala com ironia, meio que com um tom de deboche, porque a posição, entendia-se que o judeu se achava mais do que os samaritanos. E ela vira e fala assim: como há aqui um judeu que fala com uma mulher samaritana?
Ela está dizendo, e ela está usando uma arrogância, porque ela diz assim: com toda a sua prepotência, você precisa de mim. E aí Jesus dá uma resposta fantástica para ela e diz assim: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que pediria a ele, e ele te daria água viva. Jesus agora, ele toca direto na raiz dessa mulher. Ele vai mexer diretamente na raiz. E preste atenção, essa mulher vira para ele e fala assim: ora, como você tem água para me dar? Você não tem nenhum jarro, nenhum balde, não tem corda. Como você vai tirar a água? Por um acaso você tem alguma outra fonte de água? Você é melhor do que Jacó, o nosso pai, que furou esse poço? Jesus tocou na raiz, começou a tocar na raiz dessa mulher. Veja bem, aquele poço foi furado por Jacó. Aquele poço, ele não era só uma fonte de água para aquela população, mas também era um testemunho, uma convicção de que eram abençoados, porque o pai, patriarca Jacó, furou aquele poço. Então, espiritualmente falando, eles tinham uma conotação, eles tinham ali uma posição muito bem formada, e que ali então estava sendo afrontada por Jesus. E essa mulher samaritana coloca isso em vogue e diz assim: por um acaso tu és maior do que Jacó, nosso pai, quem furou o poço? Ela olhou e falou assim: não estou vendo nenhum poço, você não tem nenhum jarro de água, você não tem como beber da fonte de Jacó sem a samaritana, e também de nenhuma outra fonte. E aí Jesus então responde a ela e diz assim: mulher, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Preste atenção nisso aqui, querido, porque aqui tem algo muito, muito, muito sério. Aquela mulher precisou de um encontro com Jesus para transformar a sua vida e também levar a transformação para a cidade. De quantos encontros ela precisou? Um. E vivemos hoje numa geração, uma igreja, uma crença que precisa de muitos e muitos e muitos encontros. Olha o que Jesus está falando para essa mulher: quem beber dessa água, essa água que ela invocou como poço furado por Jacó, que tem uma origem espiritual, uma crença firmada, uma segurança, uma fé estabelecida, princípios. E Jesus falou: quem beber dessa água volta a ter sede. Eu sou da antiga, nos anos 80, a gente ainda fazia muitos retiros de carnaval, né? Gilmar dessa época, com certeza. Os irmãos ainda eram muito pequenos, mas lá a gente fazia muitos e muitos, fiz dezenas de encontros, dezenas. E era fantástico, porque as pessoas voltavam do encontro, não era, Gilmar? Voltava do encontro com um gás. Conto do período de carnaval, a gente passava lá 4 dias, e quando voltava, a igreja, quem estava no retiro voltava explodindo, motivava a igreja, e a coisa ia por 2 ou 3 meses, até que parece que o gás ia acabando. Na década passada, recente agora, né? Os encontros com Deus, encontro com Deus, Peniel, fruto fiel, reencontro, multiplicando fruto fiel, e vai por aí afora, Jump e tantos outros, que quantas pessoas iam e voltavam, e quando voltava do encontro, parecia, mas passava um tempo. Quantos encontros nós precisamos?
Quantas vezes a gente vem para a igreja, ouve o Senhor, fala com a gente sai saciado na sede, mas daqui a pouco a gente está com sede de novo. Olha o que Jesus está falando: quem beber dessa água, quem beber dessa fonte que é humana, que é terrena, ele volta a ter sede. As nossas expectativas, elas são passageiras, elas têm prazo de validade. Mas o encontro com Deus, Jesus está falando de algo muito mais profundo. Ele diz assim: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Um encontro definitivo, um encontro que muda a vida. Qual é o nível de relacionamento que eu tenho com Deus? Daqueles que se saciam somente nas fontes da história e daquilo que eu sei, ou eu tenho uma experiência pessoal com Jesus, uma experiência realmente transformadora, uma experiência pessoal que começa com um encontro de verdade, não com uma programação. Preste atenção, querido, os modismos passam, as coisas humanas. O que tem motivado a minha fé? Será que é o movimento que a igreja faz? Falando da atualidade, é a cor da parede da igreja, é preta ou é branca, é a luz que pisca ou não pisca, é o louvor que eu tenho ou não tenho, é a qualidade da música. O que motiva? Até quando nós vamos precisar de subterfúgio humano para dizer que temos um encontro com Deus? Isso passa, a motivação vai durar um tempo, mas ela acaba, porque precisamos ter um encontro verdadeiro, puro com o Senhor Jesus. Eu acredito, irmãos, que esse momento ali no poço foi o maior culto que aquela mulher participou da vida dela, e não teve abertura, não teve momento de louvor, não teve música, não teve oferta, não teve nada disso. Teve uma mulher sendo confrontada pelo Senhor Jesus e tomando uma decisão: o que ela vai fazer? Quantas vezes a gente fica buscando muletas para tentar sustentar a presença de Deus? Deus não precisa de muletas. O que é necessário é um encontro com Ele. O que o Senhor Jesus falou é que o nosso momento mais especial não é quando eu estou numa plenária cheia de pessoas, com um ministério de louvor impactante, com um pregador cheio de unção, mas muito pelo contrário. O momento mais especial que o Senhor Jesus fala é: entra no teu quarto e fecha a porta. É um encontro com Ele. É um encontro com Ele. Nós comumente a gente vem para a igreja para receber. Eu costumo dizer que nós estamos na contramão. O crente celular que começa, vai acabando a bateria, daqui a pouco a gente está procurando a tomada. A nossa vida é assim: a gente passa a semana e parece que a bateria vai acabando, e cadê? Preciso ir no culto, eu preciso ligar a tomada, eu preciso recarregar a bateria. Isso é a contramão, irmãos. É inverter as coisas, porque o segredo, a bateria está lá no quarto, no íntimo, diante de Deus, um encontro profundo com Ele, aonde verdadeiramente eu me alimento. Aí é a festa, porque eu venho para a igreja para dar e não para receber. Eu venho para adorar e não simplesmente para dizer: Senhor, eu estou precisando. É diferente. Essa mulher nos ensina que um encontro profundo com Deus vai fazer diferença. E essa experiência pessoal acontece no encontro e acontece num diálogo verdadeiro, sincero. Jesus toca diretamente na ferida dessa mulher. E quando começa por ali, pela estrutura espiritual, a raiz espiritual dessa mulher, e aí fica questionado a essência
que estava naquele poço, e ela disse: tu és mais do que Jacó? E ele disse: não, aqui está a água que ela é legítima, tem matado a tua sede e vai continuar matando. Se você está indo na igreja por causa da música, isso está matando a tua sede e vai continuar matando, mas você vai continuar precisando procurar. E o dia que aquela música, que aquele ritmo, que aquele movimento, o dia que isso não satisfazer mais a tua alma, você vai precisar procurar outra coisa. Mas ele diz assim: só que eu tenho algo maior. A água que quando você beber, nunca mais vai cessar essa experiência. Porque a fonte vai para dentro de você, fluirá dentro de você rios de água viva. O Senhor Jesus, ele afronta. No meio desse discurso ele fala: olha, é assim, eu tenho água que pode saciar a tua sede e você nunca mais vai beber. Ela achou que ele estava falando a mesma coisa da ordem do culto, que Jesus estava falando da forma como é o templo, da forma como a gente se veste. O pastor usa terno, não usa terno, tem luz, não tem luz, tem fumaça, não tem fumaça. Ela achou que estava falando de água ainda. E ela diz para Jesus: então, me dê dessa água, para que eu nunca mais tenha que vir buscar. E Jesus então toca exatamente naquilo que é a separação, aquilo que impede ela de ter um encontro verdadeiro. E diz assim: vai buscar o teu marido. Vai buscar o teu marido. Jesus, ele toca na afronta, na ferida, na dor. E ela então leva um susto e diz assim: como ele sabe disso? E ela fala: não tenho. Ele fala: pois é, não tem, porque tu já teve 5, já fez muita coisa errada, eu sei a tua história e sei o teu presente. Deus sabe quem eu sou, o que eu fui, e Ele sabe o que eu serei. Ele está dizendo: eu sei. Aquela mulher é confrontada, e aí então ela tem uma atitude. Naquele momento ela reconhece e percebe que não está falando com simplesmente um profeta, uma pessoa comum, é uma pessoa especial. E diz assim: eu estou vendo que sou profeta. E ela faz uma pergunta: já que o senhor é profeta, me responde, aonde devemos adorar? Uns dizem que é aqui a gente deve adorar a Deus. Outros estão falando que a gente tem que ir lá em Jerusalém. Aonde é o lugar da adoração? E aí Jesus diz para ela algo que é libertador e diz: a hora vem e já chegou, é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Não é nem lá e nem aqui. Olha o que Jesus fala para aquela mulher. Ele fala assim: mulher, nem em Jerusalém nem aqui, mas preste atenção, vocês precisam conhecer a Deus, porque diz o versículo, cadê aqui? Deixa eu achar o versículo, tem que ler esse versículo para os irmãos. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós precisamos conhecer Jesus. Conhecer Jesus, ter uma experiência pessoal. Não podemos viver com a experiência dos outros. Cada um tem uma experiência com Deus. Deus tem um encontro para cada um. A tua experiência
não será igual à minha, porque nós somos únicos. Deus nos fez diferente e tem um relacionamento com cada um diferente. Eu até trato as pessoas de uma mesma forma, mas Deus não trata. Deus, Ele trata individualmente. Deus trata pessoalmente. Conhecer Jesus. Nos anos 80, o Prisma cantava uma música que tinha exatamente isso e dizia: conhecer Jesus é tudo que preciso conhecer. Jesus precisa ser conhecido, Deus precisa ser conhecido. Tem muita gente que está na igreja adorando sem conhecer, porque todo mundo falou, porque a tradição diz: foi Jacó quem furou o poço, é dessa maneira, a gente faz assim que é mais legal, chama. E aí a gente embarca, mas uma experiência pessoal com Jesus ainda não marcou a vida, e a gente vive precisando de muletas. Até quando? Quantos encontros será necessário? Aquela mulher, ela tem uma experiência com Jesus, um diálogo com Jesus, um diálogo que a leva a uma convicção. Ela não precisou de um segundo encontro, ela não precisou de um terceiro encontro. Ela está naquele encontro ali, Jesus fala com ela e ela fica impactada. Ela deixa tudo ali, deixa Jesus ali e volta para a cidade. E diz o texto que ela encontra e procura as pessoas e diz assim: olha, venham ver, eu encontrei aquele que nós esperávamos, o Messias. O Messias, eu encontrei. E olha só que coisa tremenda. Se lembra que eu falei que essa mulher, ela era discriminada, ela vivia à margem? Ela volta, provavelmente ela não falou com mulheres, mas os homens. E ela fala com os homens, e os homens falam assim: como é que é isso? Ela falou: venham ver, venham ver. E ela traz uma multidão para Jesus, e todos voltam crendo, e dizem, o testemunho deles é: agora já não é mais pelo que nos falaram, mas nós ouvimos. Sabe, queridos, chegou um tempo em que a gente está vivendo muito pelos poços de Jacó, muito por uma tradição, muito por um costume, mas é necessário mais do que isso. Interessante, Jesus não anulou o poço. A gente não pode anular a tradição, a história, mas isso não substitui uma experiência pessoal com Deus, um encontro verdadeiro com Deus. Que possamos todos nós, crentes ou não, ter um verdadeiro encontro com Ele, ter uma experiência profunda. Quem tem uma experiência profunda com Ele não se abala. É como uma casa edificada sobre a rocha. Não se abala, mas permanece para sempre. Quem tem uma experiência com Ele pautada somente nos movimentos, é como se tivesse construído a sua casa sobre areia. Na hora da tempestade, ele balança e cai. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos refletir e buscar um encontro pessoal, definitivo e impactante, e que possamos tomar a decisão para verdadeiramente sermos saciados para a eternidade. Amém? Vamos orar nesse momento. Vamos ficar de pé. Feche teus olhos. Você que está também nos assistindo, dependendo de onde você estiver, se você puder, feche teus olhos também
e faça uma reflexão. E como eu disse, é uma experiência pessoal. Então, comece a orar agora. Quantos encontros você já teve com Deus? Jacó teve muitos momentos, mas precisou de um encontro para marcar a sua vida. Essa mulher samaritana não teve outras oportunidades, mas uma única foi o suficiente. Quantos encontros nós já tivemos? Hoje o Senhor tem um encontro comigo e com você. Então fale com Ele. Ele já conhece a tua história, Ele já sabe quem você é. Conhece o teu passado, o teu presente e sabe o teu futuro. Mas fala para Ele. Ele queria que aquela mulher se revelasse para Ele. Faça isso. E deixa Deus transformar a tua vida. Senhor, nós te pedimos que Tu, ó Pai, sonde o nosso coração. Porque queremos, ó Pai, um encontro definitivo, verdadeiro e definitivo. Não queremos viver, Senhor, com a fragilidade de quem vai sendo descarregado, como se fosse um aparelho de celular. Mas, ó Pai, queremos ser aqueles que conhecem o Pai e a sua misericórdia, e aí elas vão se renovando a cada manhã e as nossas forças vão se renovando. Queremos ser assim. Por isso, Senhor, nos trate nessa noite. A todos que estamos aqui e aqueles que estão de casa, do hospital, quem sabe no trabalho, na rua, aonde estiverem, que possam ter um encontro definitivo e serem tocados e impactados por Ti, a fim de experimentarem algo que é para sempre. A alegria, as movimentações, as festas, as celebrações, Senhor, isso será consequência, não o propósito. O que nós queremos é que o propósito seja Te conhecer, assim como Tu nos conheces. Sermos verdadeiramente tocados, impactados pelo Teu amor, pela Tua graça. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos encerrar. Você que está nos acompanhando pela internet, você pode estar aí ofertando pelo mecanismo que está aí, pelo Pix, pelo QR Code, pode estar dizimando. Você que está também nos acompanhando, fez essa oração com a gente, nos responda. Você pode entrar em contato comigo também aí pelo link do meu WhatsApp, pelo QR Code do meu WhatsApp. Há várias formas e eu quero orar por você, quero te conhecer. Entre em contato comigo, mande uma mensagem. Nós queremos estar orando e cuidando de você. E a todos nós, que Deus possa nos abençoar, que tenhamos uma semana da graça abundante dele sobre a nossa vida. Amém? Vamos receber a bênção. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus o Filho, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus aqui presente e todos aqueles que estão nos assistindo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração, graça e paz.